Estudos comprovam, né, que a perda auditiva, com o decorrer da idade do paciente, ela ajuda no processo de demenciamento. Então, quanto mais tarde o paciente deixa para se protetizar, mais fora do convívio social ele fica. Então, quanto antes se providenciar a prótese auditiva, melhor, que daí a gente consegue manter o paciente nesse convívio social e aí sim estimulando a via auditiva, né? E aí evitando esse processo de demenciamento. Perda de memória, perda de socialização, Alzheimer, estudos científicos comprovam isso, assim, que a falta de estímulo, a falta da audição ajuda nesse processo. Então, detectada a perda auditiva, o paciente tem queixa, vê a necessidade do uso do aparelho auditivo, é indicado o uso. A gente sempre tem que falar, né, que quanto mais cedo a gente procura um atendimento, mais fácil vai ser o tratamento, né? Usar um aparelho auditivo mais precoce quando tem uma perda detectada, principalmente pela questão de que se tu deixa a perda se agravar, vai atrofiando o teu cérebro, é como se fosse um músculo que a pessoa para de caminhar, aquela musculatura vai atrofiar, vai ter que fazer uma fisioterapia para recomeçar a caminhar. Com a questão da audição é semelhante, né? Então vai ter mais dificuldade em se adaptar àquele aparelho auditivo, por quê? Porque aquele cérebro já não está mais acostumado a ter aquele som, né, no seu, né, para entender aquele som. Quando eles chegam aqui que o otorrino já encaminhou, a gente não discute mais a necessidade. A gente não tem mais dúvida do quanto vai melhorar a qualidade de vida. Então a gente vai disponibilizar juntos, escolher depois de toda essa conversa, o tipo de tecnologia. O paciente vai para casa com os aparelhos, experiências no dia a dia são importantes, mas no consultório eles sempre dizem, aqui no consultório tá ok. Então vai para o dia a dia, retorna depois de alguns dias, a gente conversa de novo, valida esse teste através de exames, manda para o médico e depois é que é feita essa finalização, essa compra da prótese. Mas é um casamento. Eu digo assim, que assim, é um primeiro adaptação, depois a gente vai ter várias revisões e acompanhamento a longo prazo. Para fazer novos áudios, para validar de novo o aparelho, porque às vezes a sensação do paciente no primeiro momento é uma e a gente vai instrumentando esse cérebro para aprender de novo a escutar e aos poucos a gente vai modificando. Também os aparelhos, especialmente hoje as linhas de aparelhos digitais, elas têm um espectro de corrigir aquilo que a gente chama de discriminação, né? Então o paciente, quer dizer, não adianta só eu escutar mais alto, eu tenho que compreender, né? E os aparelhos da linha corrigem isso de forma bem melhor do que no passado nos aparelhos analógicos, né? Quando o paciente é privado da audição, ele fica muito tempo sem receber esses estímulos auditivos. E aí a via auditiva, a nível cerebral, fica sem esse trabalho, digamos assim. Então, quando se coloca a prótese auditiva, vem muita informação nova para o paciente. Então, essa recuperação e essa adaptação só se dá com o uso do aparelho auditivo. Se tu tem uma surdez muito grande, quanto maior vai ficando essa surdez, mais difícil depois de tu adaptar um aparelho auditivo. Tu começa a ter dificuldade de compreensão, de entendimento dessa linguagem. Então a gente tem que tentar identificar quanto antes essa perda da audição e tentar protetizar naqueles casos indicados. O aparelho auditivo a adesão, digamos assim, é em função do problema, da perda, né? Uma perda pequena, as pessoas não vão se estimular para usar um aparelho auditivo, mas eu sempre digo aos pacientes que eles têm que testar, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tá com perda auditiva e aceita aquilo e é assim mesmo, vou conviver assim. E principalmente o idoso é um isolamento social, né? O aparelho auditivo para as pessoas que têm surdez, ela também gera segurança, né? Em tudo, no seu ambiente, no ambiente externo, na rua, para atravessar uma rua. Então, a gente também tem um poder como médico de convencimento, né? E não custa, eu sempre digo, vá lá, teste um aparelho, veja, o resultado vai ser bom. E claro, que demanda muito em função da perda. A perda pequena, às vezes o paciente vai dizer, não, assim, eu convivo com pequenas perdas, né? Mas há muitos pacientes com perdas profundas ou moderadas, digamos assim, que relutam um pouco, porque ainda tem um estigma do uso do aparelho de amplificação, mas eu sempre digo, eu mostro para eles, olha, isso aqui é imperceptível, né?